E aí aquele monte de carrinho de criança no ônibus, eles passam em cima do teu pé, entendeu? Puta, que não é muito agradável. Não. Mas a gente encara essa white people problem, esse problema, né, de gente Sim. de país desenvolvido. E assim a gente começa esse dia de hoje. Eu tô feliz que você tá aqui, demais. É uma amiga pessoal, né, que eu prezo muito. E queria saber se você tá bem. Eu tô bem e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vou adorar aqui dividir e poder compartilhar um pouco com o seu público a minha experiência. É o nosso público, porque na realidade o público nada mais é do que pessoas como a gente, né? A ideia do Pod na Gringa nunca foi trazer pessoas famosas aqui. Se vier um brasileiro famoso sentar aqui, eu vou gostar muito também, mas começar com gente como a gente, né? Porque a gente é povo, né? Sim. Trabalhador, corre atrás, se vira nos 30. Isso, eu acho que quando a gente sai do Brasil é mais ou menos por aí, né? A gente sai em busca de algo melhor. E acho que assim acontece com a maioria das pessoas que estão sentando aqui nessa mesinha. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Tem gente também que ouve na madrugada, porque as métricas não falham. Eu sou a Vivi Knutzmann, eu moro em Berlim já há mais de 16 anos, né? Pulei de 15 nos primeiros vídeos, agora para 16, porque já fez aniversário. Esse é o Pod na Gringa, que é um podcast que conversa com pessoas que já saíram do Brasil em busca do sonho, em busca de uma vida melhor, ou tiveram uma proposta de trabalho, ou sei lá, vieram por um amor, né? Vieram por dois amores, ninguém sabe. E aí o objetivo do Pod na Gringa é inspirar qualquer pessoa que queira sair do Brasil ou de outro país onde esteja morando, qualquer pessoa do Brasil, brasileiras que queiram migrar pela Europa ou para qualquer lugar do mundo, que eu acho que perrengue de gringo é perrengue de gringo. Em qualquer lugar. Né? Eu tenho uma sobrinha querida, beijo Gabi, a tia te ama, que tá em Sydney, na Austrália, e ela conta as mesmas coisas, entendeu? Um dia eu vou lá pra Sydney fazer o Pod na Gringa lá, em Sydney, com a minha sobrinha, que vai ser chiquérrimo, no meio da beira da praia, já com os canguru pulando, já imagino, sabe? Aquilo que a gente imagina do país que a gente nunca foi. Sim. Os estereotipos. Teve alguma coisa desse tipo, estereótipo, sei lá, que você achava no Brasil e chegou aqui, você quebrou a cara, assim, né? Uma pergunta bem atípica, né? Mas... Não, muito pouco, porque quando eu decidi vir, eu estudava na época ciências sociais, fazia matéria em antropologia, então aquela ideia, aquele interesse em conhecer o outro que é diferente, eu vim meio que peguei a ideia de colocar em prática observando os alemães. Então eu vim bem aberta, sem me deixar chocar pelos estereótipos. Você me desculpe se houver alguma palavra que eu for inventar ou não utilizar corretamente nós amamos neologismos, amamos. Eu sou linguista, né? Então quem sou eu para ter preconceito? Mais expressão ainda. Então eu vim bem aberta para conhecer a mentalidade alemã, a cultura alemã, como vive, o que faz, o que comem, o que bebem, como amam. No Globo Repórter. No Globo Repórter. E eu acho que das poucas coisas de choque culturais que eu vivenciei foi quando eu estava na minha Gas Family. Foi o fato de que havia ou uma comida quente no almoço ou no jantar. No jantar. Comida quente para brasileiro tem que ser 2 vezes, cara. 2 vezes. E nós somos um pouco quente. Principalmente no almoço, no né? Almoço, Na janta, tudo bem fazer um lanche e comer ou esquentar o que foi comido. Mas é num diazinho que não deu tempo de cozinhar, ou de pedir, ou de fazer alguma coisa, né? Ou de esquentar o do almoço, ou restou. Restou de um ter. E aí que havia na minha Gas Family essa regra da mãe que ela falava, ou se come então, vai ter uma comida quente no almoço, na janta, e aí foi um primeiro choque, e que arroz doce é uma refeição
É uma comida. É uma comida e não é uma sobremesa. E que não se come 2 tipos de carboidratos, pelo menos assim era na minha família, ou se come macarrão, ou se come batata. Como arroz com batata frita, né? Não tem, gente. Não tem essa combinação. Não. Então, acho que foi esse tipo de choque, mas de resto, não, acho que pouco me deixei chocar pelos alemães. Cara, e quem é uma pessoa mais maravilhosa do que essa pessoa incrível que acabou de falar de um choque cultural, que o único choque cultural foi com comida, cara, porque pegar pelo estômago é uma coisa que a gente já sabe, né? Eu vou casar com você, eu vou te pegar pelo estômago, entendeu? Isso é uma coisa que todo mundo, né? Artifícios que a gente sabe que pega de verdade. E óbvio que o choque cultural na comida é uma das coisas que a gente sente demais. Ela é Samara, né? Uma de Minas Gerais aí, mineira, a gente já tá aqui comendo pãozinhos alemães. Tomando um bom cafezinho. Tomando um bom café. E fez ciências sociais, né? Em Minas você fez ciências sociais. E aí, assim, a primeira pergunta antes dessa, né? Que vem até antes dessa que eu já te fiz, como é que você chegou aqui? Por que você teve, como é que foi esse? Vou pra Alemanha, ou sei lá, vou pra outro país, ou... Bom, o desejo, eu acho que de deixar o Brasil, se no caso de um intercâmbio, sempre existiu, assim, desde muito cedo, aos 15 anos de idade, eu já percebi que eu tinha essa curiosidade de como se vive em outro país, como você pode aprender uma língua em outro país. Só que na época a minha família também não tinha dinheiro de realizar esse desejo de debutante, de que quando você faz 15 anos, você fala assim, estou aprendendo inglês, agora eu quero fazer a minha viagem pra Disney, com pra 18 Flórida. eu quero viajar. Com 18 eu quero viajar, se eu passar no vestibular, por favor, Tchau, né? Eu quero esse presente, nunca houve essa possibilidade. Disney? Que Disney, Disney também nunca foi o meu endereço, assim, da qual eu gostaria de ir. Na época, nem o meu, Samara, nem o meu. Mas aí não era o seu desejo. Não era. Era um país de língua inglesa, Inglaterra ou talvez Austrália. E aí, quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu conheci uma colega de faculdade que já havia vivido um ano aqui na Alemanha, tinha sido au pair. E aí ela comentou da experiência dela e comentou que ela iria voltar. Ela tinha convivido inicialmente primeiro com a tia e aí ela ia voltar oficial pelo programa de au pair para a Alemanha, para viver numa família alemã. E eu falei, sim, é uma boa ideia, mas eu vou terminar o curso, e aí quando eu terminar o curso, aí eu venho. E aí nesse período que eu fui estudando e fiz também um estágio no Instituto de Pesquisa, eu conheci também uma pessoa que trabalhava lá, que tinha convivido ou vivido na Alemanha, e a irmã dela morava em Hamburgo. E aí ela foi comentando também a experiência. Aí e foi bichinho Alemanha. E o bichinho Alemanha foi crescendo, eu estudava ciências sociais, os clássicos das ciências sociais são da Alemanha, aí foi surgindo aquele desejo, quem sabe se eu aprender essa língua, um dia eu vou poder ler todos esses clássicos em alemão, né? É um pouco uma ideia naiva, pensar assim, vai ser super fácil de ler os clássicos em alemão, mas meio que nessa motivação. E aí no 5º semestre eu percebi ou no 4º, eu não vou terminar o curso de Ciências Sociais, eu vou querer tirar um tempo e aproveitar para tentar ir para a Alemanha. E aí uma das possibilidades para poder custear essa viagem foi pelo programa de au pair. E aí eu decidi no 5º semestre fechar minha matrícula e me mandar para a Alemanha, inicialmente não pensando ficar aqui pro resto da vida até o momento. Acho que a gente vem pensando em intercambiar mesmo, né? Isso. E aí acabou que eu fiquei um ano convivendo com uma família alemã, aprendendo a língua, e após um ano eu percebi que eu quero ficar e eu quero tentar ver como que eu posso continuar. Depois, como que eu posso transferir o meu curso para a faculdade em Hannover. E você aprendeu bastante nesse ano de alemão? Aprendi bastante. Porque falava só alemão na casa? Eu falava somente alemão na casa, a família me ajudou a procurar os cursos de alemão, ou no caso, eles mesmos me matriculavam no curso de alemão. Sim. Então, já tinha na minha rotina, né? Que geralmente não é a família que paga, né? Geralmente é o intercambiado que paga. Não, geralmente no caso de au pair,
A família também, ela tem um certo... Ela custeia uma parte do curso de alemão. E no caso, durante toda a minha permanência na casa da família, eles pagaram o curso de alemão. Eles pagaram para mim. E foi catastrófica a convivência? Porque tem um monte de gente com... A gente tá cansado de ouvir histórias, assim, horríveis. E quando eu escuto uma história de au pair que deu certo, eu fico feliz, assim. Sim, assim, eu tive um bom convívio com a minha família. Claro que haviam atritos também, porque dentre outros a motivação que eu tive para sair do Brasil era também um pouco sair de casa, ser independente dos meus pais. E aí eu vim morar com uma outra família que não era a minha. E ao mesmo tempo você tem uma relação familiar com eles, porque você convive com eles, mas ao mesmo tempo você tem um vínculo empregatício com eles. E não fazer, às vezes, ter essa diferença foi difícil para mim, porque às vezes no final de semana eu tinha o dia livre, eu queria ficar no meu quarto trancada, eu não queria ter muito convívio familiar. Pessoa, E aí eles às vezes não entendiam, porque eles, pela experiência das outras au pairs anteriores, a minha pessoa, elas faziam parte, né, de tudo. Da família. Da família. E eu não queria muito. Eu queria também ter o meu próprio espaço. Então, às vezes, eu sumia nos finais de semana, eu falava sexta-feira, fim de expediente. E tinha uma amiga que morava em Hannover. E você morava em? Em Bennigsen, que fica na região de Hannover, 30 quilômetros. Ah, você ia pra lá ver a amiga. E aí, eu ia lá pra passar o final de semana com a minha amiga, voltava no domingo à noite, eu falava... No máximo, segunda-feira de manhã eu tô aí, vou pro meu curso de alemão, eu vou estar lá pra criança. E aí eu acho que pra eles foi um choque grande, porque... Pela sua autonomia. Pela minha autonomia. Aí você joga um pouco dessas pessoas numa cidade grande no Brasil, né? Joga em BH, joga em São Paulo e Rio, e fala, a autonomia a gente aprende do berço, né? No Brasil você tem que ter. Pois é. E era uma coisa que eu buscava muito pra pessoa jovem. Eu vim com 20 anos e eu queria muito desbravar e conhecer, fazer talvez os meus erros, apesar que pai, mãe, pessoas adultas falam, não, melhor você fazer de tal jeito. Você fala assim, não, deixa eu quebrar minha cara e deixa eu fazer a minha experiência. E foi positiva a minha experiência e poucos conflitos houve, mas eu tenho uma boa relação. A gente não tem assim um super contato em comparação, eu acho, com as au pairs anteriores. Eu acho que eu quebrei um pouco disso. Mas há pouco tempo eu revi a criança que eu cuidava. Hoje em dia ela é uma mulher de 25 anos. Caramba, eu tenho planejamento de ir visitar eles. Quanto tempo faz isso aí? Já 18 anos. 18 anos? Sim. Entendi. E ela lembra de você? Lembra. A gente tem um contato agora pelo WhatsApp. Ela teve a fase dela de estar escrevendo o bacharelado dela, o trabalho final de curso, e aí meio que tem um apoio moral, né? E dessa forma a gente meio que... Tipo sobrinha, né? Assim, surgiu de novo esse contato. O pai encontrou o meu contato não no LinkedIn, mas numa dessas redes e perguntou, olha, você ainda tá aí, o contato, e depois de 6 anos sem contato com eles, ressurgiu o contato de novo. E tudo bem também, né? Sim. Porque agora a criança não é mais criança, você não tem mais deveres, então assim, foda-se. Sim, eu acho mais bacana principalmente que ela é uma pessoa adulta. Mas que bom que não foi um caso desses esdrúxulos que a gente vê por aí. Eu tenho até arrepio quando a pessoa fala, eu vim como au pair, sabe? Sim. Eu 90% dos casos eu escuto que não deu muito certo, que a família fez isso, aquilo. Tem casos aí de pessoas, até pessoas públicas, né? Meninas e meninos até, na internet que contam e falo, gente, como é que isso aconteceu, sabe? E acontece, mas eu fico feliz que nesse caso não foi assim. Como é que você veio parar em Berlim? Né? Bom, em Berlim foi o seguinte, inicialmente eu morei com essa família quase 1 ano e meio, eu consegui a vaga de estudo na faculdade de Hannover, eu mudei para uma república. Você conseguiu lá? Consegui lá, e aí fiquei morando Ciências Sociais, eu consegui transferir o curso. E aí fiquei morando numa república durante quase 5 anos, acho que 5 a 6 anos. Eu, na época, consegui uma bolsa de estudo para fazer um estágio no Brasil, porque eu participava de um programa que tinha para jovens estudantes vindo dos países ou do continente africano, latino-americano, asiático, para eles se informarem sobre questões ligadas a desenvolvimento político. E aí a gente fazia viagens juntas, e aí nesse programa tinha a possibilidade de você candidatar para uma bolsa de estágio, para você podia ir para qualquer lugar.
E aí eu decidi falar assim, depois de 6 anos fora do Brasil, Vou pra lá. talvez fazer agora... Vou no 0800, né? Vou no 0800 e fazer um estágio de 4 meses numa organização que trabalhava questões de direito da terra indígena em Quilombola, em Belo Horizonte. E aí, nesse período, eu procurei uma pessoa para morar no meu quarto da República, Claro. para não ficar perder a com vaga. custos. E também não ficar gastando dinheiro, não estando morando lá. Mesmo porque as coisas ficam todas aqui, né? Sim. E aí, houve um candidato para essa vaga. E essa pessoa veio para morar durante o período. E durante esse período também a gente ficou se escrevendo e-mails, trocando mensagens. Afinal de coisas, ele tava com as suas coisas todas dentro do quarto, então a gente tem que ficar... Tem que ficar de olho. Isso aí já vem do Brasil, isso aí é a criação brasileira. Ficar de olho que moças que vão aparecer lá no quarto. E Não quero ninguém transando na minha cama. Pois é, eu falei isso. Condição para assinar o contrato de trabalho é essa. Você falou? O de moradia, falei na época, Gente. realmente. E aí, na época, quando Eu nem ligo, amiga, eu viro colchão. É porque houve uma paquera. A gente se conheceu e a gente você meio ficou que se tentando ali. Ah, entendi. E aí, durante esses 4 meses, quando eu voltei... Você botou castidade no moço e aí rolou. Pois é, rolou. Vocês se apaixonaram. A gente se apaixonou, realmente. Tá vendo, gente? Nada é perdido nessa vida. E aí, a gente ficou morando, quando eu voltei, 3 meses juntos, nesse quarto de veguê, dividindo no meu quarto. Ele decidiu mudar para Berlim para começar a estudar. E na época eu só tinha que escrever o trabalho final de curso. E aí eu falei assim, por que não, então, escrever em Berlim? Porque o meu tema de trabalho final era sobre o Brasil, sobre as cotas raciais no Brasil. Existe uma biblioteca, a Iberische Lateinamerikanische Institut. Eu vou encontrar toda a minha literatura Na ali. FU. No Ibérico. Isso, ali, né? Ali na Potsdamer Platz. É. E aí eu acabei Ali me é enorme mudando. mesmo. Acabei me mudando para Berlim e a gente mudou junto para um apartamento pra gente mesmo. E desde então estamos aí nessa relação. Entranhados. Sim. Maravilhoso. Que tudo. Ainda rolou amor. Sim, isso, pra Berlim eu me mudei pelo amor. Entendi. E aí foi fazendo a vida, né? Isso. Aí eu escrevia meu trabalho aqui, defendi em Hannover. E aí eu comecei a trabalhar, tirando, né, os trabalhos Isso que a já gente era faz. um mestrado. Isso já era um mestrado, que era... Que foi quando a gente se conheceu? Não, foi antes. É porque, no caso, o curso que eu fiz de Ciências Sociais em Hannover, ele tinha formação de diploma. E o diploma é tipo uma formação parecida com de mestrado. Magista e diploma. Eram antigas formações que a pessoa já saía com um mestrado. master. E aí mudaram, fizeram essa reforma de Bolonha. E aí Que ano que foi essa reforma? Deve ter sido em 2007, 2008, começou a surgir os cursos de bacharelado, aí por aí. Tinha hoje o é um pouquinho magista, né? antes. Magista Isso. era o magistério. A gente chama de magistério no Brasil, mas aqui o magista era para dar aula, né? Como se fosse mas também saía já com o equivalente de mestrado. Isso, também, mas porque- era para quem queria dar aula, para academia, Lehramt. será? Lehramt, para Lehramt. ensinar, Isso, e aí eu pude já fazer esse antigo, porque a minha família me incentivou e falou assim, não, você não faz bacharelado não, sai com diploma, porque o diploma é melhor visto Isso, do já que te o deram bacharelado. A E dica aí- certa. E aí eu fiz. Pô, que família legal, hein? Eles me ajudaram bastante nesse sentido. Nessas dicas, né? Do pai me acompanhar, de ir na uni, Resolver conversar com o treta. professor, resolver, de professor ler meus documentos, falar, ok, a gente vai reconhecer os cursos. Ai, que beleza. Bom, não dá E pra aí? criticar tanto esse povo. Você deu vários fora neles, mas assim, pelo menos eles perceberam que era só uma adolescente querendo a sua liberdade, né? Sim, era uma adolescente bem rebelde. Quem não? E aí eu formei em 2014 e comecei a trabalhar para algumas instituições de trabalho extraescolar na área de educação para sustentabilidade, com foco no tema fuga e migração, no foco de temas sobre desperdício de alimento, sobre antirracismo. Coisa legal. E aí meio que eu fui fazendo freela, fui fazendo curso para me capacitar, porque inicialmente eu não pensava que eu ia trabalhar de forma pedagógica e pensaram assim, como que eu vou planejar, como que eu vou organizar, como que eu vou fazer um workshop com adolescentes ou com crianças. E aí meio que foi surgindo
essa área na minha vida, e aí eu fui me profissionalizando até o fim que eu percebi, eu quero trabalhar nessa área, mas eu só faço freela e não é o suficiente para garantir o meu sustento nessa área, e vou fazer um mestrado, apesar de já ter uma formação parecida com mestrado, mas um pouco para conseguir, como se diz em alemão, Fuß fassen, né, assim, de ter segurança na sua área, assim. E aí eu fiz o curso de mestrado, que facilitou um pouco para confirmar que eu já vinha tendo experiência prática, mas aí eu tenho também aprendi toda a teoria por trás, educacional, porque eu faço tais coisas como eu vinha fazendo. E aí, pouco tempo depois, eu consegui a vaga como funcionária pedagógica no Vereinigung Junger Freiwillige, que é a associação, a organização para a qual eu desde então trabalho, como funcionária pedagógica no ano ecológico. Mas é pedagógica, mas assim, você está dando aula, você está assim, orientando, organizando? O meu papel o programa é um voluntariado ecológico para jovens de 15 a 25, 26 anos de idade, para eles terem uma certa experiência profissional. E aí a gente tem tanto números que a gente pode oferecer de vagas, são 85 vagas ao todo, e aí eu tenho um grupo de 28 pessoas que eu acompanho adolescentes de 15 até 25 anos, que eu acompanho durante esse período. E acompanho significa olhar se está tudo funcionando bem nos locais onde que eles vão ter essa experiência de trabalho. Eles estão sendo, aquilo que é para aprender, pontuais, estão sendo motivados, mas eles também estão aprendendo, tendo um valor a mais, um retorno para eles, que eles se sentem também. E não só dar um rolezinho, né? Não dar só um rolezinho, mas também não ser explorados, porque é isso também que a gente tem que sempre ficar de olho aberto, porque não é um programa que eles devem... Ter que trabalhar? É um trabalho, só que eles não devem ocupar a vaga, por exemplo, de alguém que na verdade seria responsável de trabalhar, entende? Para tapar um pouco a falta de mão de obra que tem. Então a gente tem que ficar de olho, né? Se eles estão respeitando. Se fosse não é bem um estágiozinho, né? Mas talvez, né? É um engajamento, né? Engajamento social. É um engajamento social com o foco preservação ambiental. E aí é olhar se está funcionando tudo direitinho, se eles estão aprendendo direitinho, se eles estão crescendo como pessoas, tendo um desenvolvimento pessoal para eles. É bem interessante isso daí, hein? Se orientando também para aprender o que eu quero fazer depois que eu terminar esse ano, que eu quero ser. E aí dentro desse projeto faz também parte que eles são obrigados, é um ano educacional também, de fazer viagens com eles. Quer dizer que 5 vezes ao ano eu viajo com um grupo de adolescentes. Nossa, que 28 adolescentes. Nós vamos para diferentes locais na Alemanha. E aí, através desses locais, a gente tem tópicos da qual a gente quer aprender sobre alguma coisa. Por exemplo, se eu for para o Mar Báltico com eles, a gente vai aprender sobre o ecossistema marítimo e aí olhar quais aspectos que tem agora com o problema do ecossistema marítimo. Gente, você tem que estudar todos esses temas para ir para lá, né? Porque Não. Assim, no máximo que medo. Eu tento. Eu faço planejamento, eu tento fazer esse planejamento bem participativo com eles, de que aí a gente se encontra e eu falo, a gente tem 5 dias, de segunda-feira até sexta-feira. O que a gente quer fazer, o que vocês querem aprender? Porque é meio que para tirar eles dessa inércia educacional, que às vezes o ensino... só receber, né? Isso, que é só consumo. Como receber, eles têm que falar, eu quero aprender isso. Eu quero aprender isso e relacionado ao, sei lá, Mar Báltico. Isso, o Mar Báltico ou também coisas relacionadas ao desenvolvimento pessoal, sabe? Competências sociais. Poder conversar com uma pessoa, poder apresentar coisas na frente do grupo. E você recebe insights maravilhosos das crianças? Sim. Eu acredito que sim. E ao fim de um ano é bem positivo. Assim, eles escrevem relatórios ou reflexões também para os primeiros 6 meses e ao final do ano. E é super positivo ler como eles crescem durante esse ano. Nossa, que bonito esse trabalho. E é gratificante isso. Apesar da parte burocrática que a gente tem também,
Como tudo nesse país, né? Sim. Vamos falar que tudo nesse país funciona com burocracia extremamente pesada que faz a gente desistir na metade, ou você insiste, A parte mais uma legal, recompensa. Isso, é ter o trabalho pedagógico com os adolescentes e ver realmente que está sendo um bom ano para Naquele eles. momento que você está fazendo uma coisa legal, você até esquece da burocracia atrás disso, né? Sim. E agora, assim, uma coisa assim, que eu queria até pontuar. Porque a gente se conheceu num job desgraçado, né? Sim. Gente, nós fazíamos um trabalho assim para uma empresa que eu não vou falar o nome e contratada por outra empresa que eu não vou falar o nome, era uma terceirizada, né? Sim, eram os terceirizados. Como é que a gente define, como é que é o nome desse trabalho? Eu gosto de chamar de virtual cleaner. É o que eu chamo também. Em alemão eu falo sempre Digital Müllfrau, né? Mas em português seria, se o termo for correto, quando você fala lixeiro digital. Era o nosso trabalho de tentar manter as plataformas sociais limpas, em ordem, segundo as regras estabelecidas pela certa empresa. Segundo as diretrizes ali, né? Isso. Que está aberta para o público todo, que você aceita os termos e condições quando você abre um perfil. E aí nunca lê. Nunca lê e aí, também não se comporta de acordo com não se comporta e tem lá o perfil bloqueado, denunciado. E aí a gente recebia essas denúncias, que era o nosso serviço, seja pelo nome, seja pelo conteúdo, seja pelo xingamento na mensagem direta. E sim, gente, a gente conseguia ler mensagem direta, a gente conseguia ler tudo. Então, assim, toma cuidado com o que vocês compartilham nessas plataformas, sabe? Fotos. O nude ali, esses negócios. Assim, o que mais me doía de tudo era quando a gente via aquelas coisas com crianças e animais. Isso é o que mais me doía. Sim. Era o que me fez. Foi o que me fez sair logo daquele emprego. Eu fiquei 1 ano, né? Eu não consegui renovar. Sim. Eu fiquei ainda 2 anos. Nossa. Só que eu diminui a minha carga horária, porque eu fiz o seguinte. Pela sua sanidade. Pela minha sanidade mental e, por outro lado, como eu já estava fazendo mestrado e fazia os freelas, só que os freelas não eram recorrentes. Não pagava o boleto todo. Não pagava o boleto todo. Eu falei, eu vou fazer o mínimo de horas possível só para entrar aquele dinheirinho para estar pagando, porque era o contrato. E também, eu acho que através dessa forma, diferente dos outros colegas, de não estar sempre confrontado com o conteúdo que a gente tinha que trabalhar, foi, né, desgastante mentalmente para todos nós, mas eu conseguia, assim, meio que falei assim, não, a minha meta não é ficar aqui, a minha meta é fazer outra coisa, eu vou tirar a minha energia nesse momento para tentar cuidar do meu futuro e sair daqui o mais rápido possível. Esse trabalho de merda, vamos falar assim... o que sobrou pra mim foram as amizades. Foi você, foi Stephanie, né? Beijão, já sentou nessa cadeira também. Foram outros amigos que a gente carrega até hoje. E assim, eu fico muito feliz de ter todos vocês na minha vida, porque de fato há males que vêm pra bem, né? E esse é um deles. Sim, esse foi o lado positivo de toda essa história, porque a gente, apesar desse trabalho horrível, a gente era uma comunidade legal, que se entendia bem, que criou laços e até é positivo hoje. Manter essa amizade até hoje. Até hoje, porque tá cada um num canto, tem gente que já se mudou de país, tem gente que já voltou pro Brasil e a gente ainda tem contato. Isso é muito legal, cara. Ver o filho do povo crescer. Pois mas essa experiência de trabalho foi realmente marcante. Também foi uma razão, eu fiquei 2 anos, mas quando houve o assassinato da Marielle, aí foi também pra mim o momento que eu falei assim, não, aí também eu não dou mais conta e... Além, não dá pra dar conta muito não, e além dessa questão das amizades que sobrevivem até hoje na nossa, ainda bem, né, que sobraram as ótimas pessoas, né, na vida, eu agradeço todos os dias por não ter trabalhado lá, depois que, assim, com a chegada do bolsonarismo, porque teria sido muito mais pesado e muito emburrecedor, porque se o trabalho é emburrecedor, eu sentia que eu tava enxugando gelo ali. Eu falei, não, tem que sair daqui, pelo amor, eu não aguentava mais aquele lugar. Eu já tava querendo dar na cara dos amigos e não, eu falei, não, meus amigos são meus amigos. Mas
louco da coisa é que dentro desse trabalho, nesse período, a gente viu, né, esse bolsonarismo todo surgir como fenômeno na internet. Foi o pré-bolsonarismo. Foi o pré-bolsonarismo. Porque isso foi em 2016, né? Na época quando comigo rolou isso, e aí eu tava pra renovar já pro contrato que seria definitivo. E aí a chefe de time chegou e perguntou: você realmente quer isso? Ou você não quer estar em outro lugar também? Eu te vejo em outro lugar. E eu falei assim, realmente, eu tinha um medo. Meu problema era que eu tinha um medo enorme de falar assim, apesar de ser um direito, né? O seu... contrato indefinido. Né, o contrato indefinido, mas de você pegar o seu Arbeitslosengeld, né? O seu seguro-desemprego. Eu ficava pensando, ai meu Deus do céu, se eu cair mas agora no seguro-desemprego e já vinha vendo cenários catastróficos, eu não vou conseguir mais emprego, não sei... Isso é uma síndrome do imigrante, porque a gente que... Bom, eu não sei, nessa época eu ainda não tinha a minha nacionalidade alemã. Eu também não. Então isso vem primeiro, porque você não estar desempregada ajuda, não ter ficado desempregada ajuda muito no contexto de pedir a nacionalidade alemã. Isso. Porque se você já ficou desempregada, obviamente que é um direito seu, o seguro-desemprego, porque é um seguro que você paga, né? Sai do seu salário. Mas você não ter ficado desempregada significa para eles que essa pessoa faz o correria, você é do corre. Sim. Então aí para eles o importante é isso, é o dinheiro no caixa. Sim, e também a questão dos estereotipos também, né? Porque você, como sendo imigrante, você vai ter momentos que você vai ser confrontado com preconceitos, com os estereotipos. Muitos, e você não quer, né, cair na caixinha e falar assim, nossa, aí eu vou estar dando razão, que não é também, que não tem nada a ver. Mas você tem aquele medo de auto se proteger, de falar assim, não posso acontecer porque eu sou foda, e eu não quero me enquadrar nesse tipo de... nas pessoas que não fazem a correria, né? Tem isso, eu entendo. Quando eu saí dessa empresa, entrei numa empresa que definitivamente me amarrou com esse contrato indefinido, já de cara. E foi assim, foi bom e foi ruim, porque foi bom porque com esse contrato indefinido eu consegui meu passaporte, isso é fato, eu me naturalizei sem precisar, né, fazer outras coisas, mas me amarrou por 4 anos ali, por causa desse medo, exatamente, esse receio de ficar, ai, nossa, não vou conseguir um contrato assim, porque aqui na Alemanha você não consegue um contrato indefinido, um contrato de trabalho que não seja de experiência, rapidamente, né? Você vai, geralmente é um contrato de 1 ano, depois estende mais um, para saber se você vai ser efetivado. Isso, e que é além ou 2 de anos, tudo, né? Você tá sempre no Probezeit, no período também de teste, sei lá. De experiência. Aí após 6 meses, aí prolonga, vai para 1 ano, depois de 1 ano também te deixa mais 1 ano. Deu tudo certo. E para você deve ter sido parecido também, porque se naturalizar é sempre um processo meio, né? Sim, isso é verdade. Apesar do meu processo de naturalização teve um aspecto positivo que foi um pouco menos burocrático, devido ao fato de ter feito curso de ciências sociais. O Ausländerbehörde considerou que eu tinha conhecimento sobre política e a sociedade alemã. E aí eu não precisei fazer a prova de conhecimento. E aí não precisei fazer nenhum Einbürgerungstest, né, que seria o teste de qualificação de cidadania. Também é um pouco de conhecimento geral, mas... Bem geral. Bem geralzão. Todos os meus amigos que fizeram falaram, ai, que teste besta, né? E é uma pena porque aquelas pessoas mais velhas que não aprenderam direito a língua, que estão precisando do documento, elas não conseguem passar por causa da língua e não por causa do teste. Sim. Entendeu? Eu acho isso um fim da picada, mas enfim. Aí você tá fazendo também voluntariado nesse momento? Não, eu não faço nenhum voluntariado, eu organizo esse programa de voluntariado com as pessoas que são candidatas para o programa e acompanho elas. Mas também já me dediquei também a trabalho voluntário no meu tempo livre, que eu acho também é uma forma de retorno também que você dá social também, talvez de devolver. Seja aqui, seja no Brasil, né? Seja aqui ou seja no Brasil. E realmente durante um período de quase 2 anos e meio, eu fiz parte de um grupo de voluntariado com mulheres, para uma associação que organizava leitura para pessoas que estavam em situação na penitenciária. E aí a gente fazia
um grupo para cozinhar. Era um grupo que cozinhava com mulheres dentro de uma penitenciária feminina. Gente, com comida, de novo. Com comida, para tentar aprender, né, uma coisa diferente no dia a dia delas, mas também para fazer elas terem sociabilidade entre elas, mas também aprender outras formas de como você pode alimentar de forma saudável e sustentável, assim. Às vezes é um pouco distante, eu acho que até da realidade da cadeia, né? Da cadeia ou até dessas mulheres, mas a gente tinha um feedback positivo para elas. Ela consegue juntar pessoas, juntar culturas diferentes e é uma coisa em comum que consegue unir pessoas, essa é a palavra. Isso, unir pessoas mesmo, que é a gastronomia. Eu tava até pensando esses dias em fazer alguns episódios cozinhando alguma coisa com a pessoa, entendeu? Sim. Seja aqui, seja na casa da pessoa, gravando, deixa a câmera e vai fazendo uma receitinha. Sim. E no final as pessoas, as duas, como a Ana Maria Braga, comem embaixo da mesa. E se não ficar bom, a gente faz cara feia. Se você quiser, escreve aí. Sim, faz aí, avisa que a gente vai talvez organizando. Uma receita alemã, coisas assim, experimentar. Por que não? Posso pegar também, convidar uma alemã que fala português, ou um alemão que fala português, e vamos fazer essa receita juntos, assim, com o alemão da Gema. Dá pra fazer isso também. Dá. Por que não? É um ótimo formato. Mas acho que diversifica um pouco e comida é comida, né? Sim. Mas comida é foda, cara. Comida é maneiro. Meu, quem não gosta de comer, minha gente? Sim. Quem não gosta de comer? E assim, pra pessoa que quiser fuçar uns voluntariados, assim, você acha que tem como a pessoa ter... a gente sabe que existem uns programas de voluntários, para a pessoa consegue um visto. Você acha difícil de conseguir isso? Bom, eu não posso dizer da minha própria experiência, mas que existe de fato a possibilidade de você se candidatar do Brasil para programas de voluntariados na Alemanha. Acho que chama Ano Social, não é uma coisa assim? Isso. O mais conhecido e mais antigo é o Ano Social das Freiwilliger Soziales Jahr, e tem o Ano Ecológico, que é a minha área, que é das Freiwilliger Ökologisches Jahr. E dá pra fazer também. E existe um outro programa, porque esses dois, o Ano Social e o Ano Ecológico, são para jovens de 17 até 25, 26 anos, dependendo de qual estado você candidata para o programa. E você tem o Bundesfreiwilligendienst, que são para pessoas a partir de 27 anos, que podem fazer também um voluntário, tanto na área social quanto na área ecológica aqui, mas são para adultos. Que é para a dimensão do país, no caso, né? Isso, é o voluntariado nacional. Isso, aí tem o foco social, mas também tem o ÖBFD, que é com um foco ecológico, de preservação ambiental. E que aqui tá muito em alta, né? Assim, pelo menos a gente ouve muito isso. Sim, apesar que, assim... Ou você acha que é meio... Bom, como sendo da área que a gente vivencia no momento e que sabe também de troca com outros colegas da área, diminuiu o número de pessoas que se candidatam para as vagas. Talvez porque agora, depois da crise do corona, muitos jovens estão decidindo a sair do país para fazer também um ano de intercâmbio. Aqui, só que, jovem daqui? Sim, para outro país, porque finalmente uma parte dos jovens durante 3 anos não puderam, né, ter nenhuma experiência internacional, e agora está meio que surgindo que eles estão preferindo isso. Por outro lado, também pode ser também que eles percebem que é um lado bom, mas também talvez um lado ruim. Durante esse ano social, você não tem um salário, mas você tem uma mesada que você recebe para meio que cobrir os custos. E a mesada não é tão alta, né? Então... Não sobra. Não sobra dinheiro. Mas paga tudo? Eu acho que não. Porque no caso, se a gente olhar para os meus voluntários de Berlim, a mesada é de 510 euros. É pouco. É muito pouco. Sobra um dinheirinho porque a maioria mora ainda na casa dos pais, mas jovens que querem mudar de estado para Berlim para fazer esse ano ecológico e tem que morar numa VG e tem que pagar também o próprio aluguel. 500 euros já foi embora na VG. VG é o quarto, gente. Isso, é a República. Então, às vezes vale a pena. No caso, se a pessoa quer vir do Brasil, o que vale a pena? Ela tem que olhar, né, por qual empresa ou da agência ou organização ela quer vir e olhar se eles podem oferecer uma moradia.
porque aí iria financiar um pouco, ajuda a custear os custos de vida, porque sem moradia fica super difícil e o valor dessa mesada varia muito dependendo de estado para estado. Mas de 300 euros até, por exemplo, aqui em Berlim, 510. E não vale a pena se candidatar para uma vaga aqui em Berlim, dependendo de por qual organização, porque eles não podem oferecer moradia. Então é mais fácil você conseguir talvez uma vaga pelo estado, sei lá, da Baixa Saxônia, em outro lugar que é mais rural, vamos falar nesse sentido, não é uma cidade menor, grande, né? É menor, mas eles têm interior, galera, interior. Tem, não sei, numa fazendinha de produção de, sei lá, alimentos orgânicos que cuida de animais, e aí eles vão ter uma acomodação, e aí que não vai ter um custo tão alto de moradia. Mas tem, né? Se a pessoa topar, no mínimo alemão ela vai aprender. Vai aprender. E também eu acho que é necessário, assim, pelo um pouco que eu pesquisei, porque a maioria do nosso público já é alemão ou já imigrantes já morando aqui na Alemanha, mas quando eles querem vir, por exemplo, do Brasil, direto para cá, é necessário pelo menos o nível A1 de alemão. Mas o A1 é só você se inscrever no curso que daqui 2 meses você já tem o A1. Você fala hallo, guten Tag, você sabe falar as horas, você sabe... Porque eu acho que isso seria um ótimo início para uma pessoa jovem chegar aqui do Brasil, ou sei lá, de algum lugar, porque por mais que ela não chegue direto para Berlim, ela vai chegar, começar a aprender o alemão, depois desse A1 aí, e ela vai conseguir ter um tempo de sentir o país de uma certa forma, de sentir a cultura, para ela conseguir se organizar e pensar, falar, não, agora eu vou ajeitar minhas coisas, sei lá, quero ir para Berlim, quero ir para Hamburgo, quero ir para Munique, né, para Frankfurt, não sei, não importa onde, ela vai se organizar, porque ela pode conseguir no final de semana passear na cidade, nessas cidades aí, pegar esse ticket barato, fazer aquele ônibus que é baratinho do Flixbus e vai. Então eu acho que é uma forma sim da pessoa vir. Não adianta querer chegar já reinando, porque ninguém chega assim. E acho que fazer as coisas chegando mais devagar e sentindo é a forma mais segura, né? Isso. E o legal também desse programa é que conta muito no seu currículo, porque vale como também uma forma de estágio ou simplesmente a forma de que mostrou que você não ficou 1 ano depois da escola, sei lá, coçando a bunda, e sim, você se engajou para a sociedade em geral. E isso vale como Wartesemester, que seria o período de que você fica esperando talvez entrar numa faculdade e você não tem vaga suficiente ou não tem a nota suficiente, não passou. E aí conta, sabe, como forma de Überbrücken, é uma ponte entre um curso e outro, no caso. Até de levar esse tempo entre cursos, entre cursos. E aí é super positivo, porque é super bem visto. Mas uma pessoa, uma pessoa do Brasil consegue fazer um bacharel e vir fazer isso daí. Não precisa ser só o cara do ensino médio, falar agora eu vou. Não, pode ser. Só tem que olhar as especificidades por conta da idade, né? Um voluntariado já é para jovens até no máximo 25, 26 anos, e o outro voluntariado é para pessoas a partir de 27 anos, sem limite, até os 100 anos de idade. Mas tem tanto jovenzinho que no Brasil que faz a faculdade e 23, 24 já tá formado e ainda tá assim, gente, o que eu quero mesmo? Então acho que seria uma boa ideia para conseguir um visto e aprender uma coisa nova, aprender uma língua, aprender uma cultura e começar a sentir se quer ficar, se não quer ficar, se consegue pensar um futuro aqui. E o legal também, né, igual eu falei, essa questão de conta muito no currículo, e aí você pode, né, se inscrever para fazer um curso na faculdade, ou você pode se inscrever para fazer também ou um bacharelado, ou um master, ou talvez fazer um Ausbildung, um curso técnico. E também que é o que mais tem aqui. É o que mais tem e o que falta também. Exato. E aí, depois de um Ausbildung, se a pessoa fala assim, eu quero continuar formando, sabe, me capacitando, você faz seu estudo, sabe, não é necessário também meio que desconstruir essa ideia de que existe somente mobilidade social hoje em dia se você estudar, porque o curso do técnico, ele também é uma forma de estudo, que você também já ganha dinheiro enquanto você estiver estudando, e aí, diferente dos estudantes que estão na faculdade, você forma em 3 anos e já ganha dinheiro. E já sai ganhando dinheiro, Isso. Porque
pessoas maravilhosas e demais pessoas. Escutem isso agora. Porque o país está cheio de acadêmicos, cheio de gente formada, que eu sou um exemplo que fiz, né? Estudei aqui também, mas você ainda trabalha no que você estudou. Eu não consegui, então eu acabei tendo que fazer um Ausbildung. Eu fiz um Fortbildung, que é uma extensão do que eu fazia. Sim. Mas assim, extensão do que eu aprendi a fazer na unha, entendeu? Então eu acho muito mais interessante a pessoa pensar num Ausbildung vindo pra cá. Então escreve essa palavra na internet e coloca o que você quer. Se você quer, por exemplo, eu quero trabalhar com tecnologia, coloca Ausbildung tecnologia, escreve, procura no Google Translate, procura. Coloca Ausbildung, você quer trabalhar com dentista, coloca Ausbildung, a palavra Ausbildung mais o que você quer, a profissão, que você acha, porque tem os Duales Studium, você já vai fazendo Practicum, que é como chama isso? A experiência prática na área é o estágio. Isso, você faz estuda já fazendo estágio e aí você nunca fica pobre, ferrapado, que nem a galera da universidade que tá lá só sentado estudando, só, né? Só que você já tem um contato com uma empresa e ao fim do seu curso você já pode ser contratado por essa empresa se você quiser. Ou se a empresa tiver, ou você procura outra. Que geralmente é contratado, né? E geralmente é contratado. Tanto no ano voluntário, assim, nesse ano de voluntariado, a gente percebe o quão positivo também, porque a gente tem essas cooperações com as instituições. Ou seja, eles podem fazer no caso ecológico, né? A gente, Instituto de Pesquisa e Institutos Científicos, Museu de História Natural de Berlim. A gente tem alguns institutos que trabalham questões pedagógicas na área de física e ciências naturais, outros ligados à área agrônoma, isso, de agronomia, outros ligados à área educacional. É bem, assim, diversificado. E aí se eles têm uma super relação positiva durante esse ano, sabe, com as pessoas, eles podem voltar para fazer um estágio, eles conseguem uma vaga de mini-job, sabe, e continuam tendo experiência, o que é super positivo para eles, e mostra também que essa relação de trabalho com essas cooperações pato, né, com esses parceiros de cooperação que a gente tem, funciona muito bem, que eles são super bem acolhidos, super bem acompanhados durante esse ano e direcionados a olhar o que eles querem fazer futuramente. E acho que isso ajuda também, principalmente lá na frente, quando essa pessoa quiser, se ela quiser, né, tentar um documento no país. Sim. Um documento, né, uma naturalização, alguma coisa, isso conta tudo. Conta tudo. Porque é muito mais facilitado para quem já está dentro do sistema do que ficar procurando como eu posso encaixar a minha vida no sistema, né? Sim. Isso é muito legal, gente. Essa dica aí é de ouro. Vale a pena, procura aí ano social ou ano ecológico. Ou Ausbildung. Ou Ausbildung na internet. E procure olhar, né, quais são os requisitos para poder participar. Idade, presta atenção. Idade, tem que ter um pouco de mínimo de proficiência alemã, mas é um mínimo. A1. O A1. E tem que também olhar como que você, com a empresa ou a organização, fecha o contrato para você poder pedir o visto, né? Porque você tem que vir já com visto, e aí quando vier para cá, após no máximo prazo de 90 dias, receber um visto de 90 dias. Foi assim no meu caso de au pair. Também eu tinha um visto de... Assim. Não? Porque... Qual ano que você veio? Eu vim em 2005. Então, eu vim em 2007 e também saí com 30 dias de visto colado no passaporte, né? Aí você tem 90 dias para trocar. Isso. Né? Vim com 90 dias e depois troca lá. A gente vem agora do Brasil, agora não, desde 2009. Que mudou, você vem com um visto normal, assim, você vem sem visto, que é o turistão mesmo. E aí, mas assim, você vem com assim, uma carta. Você já tem que ter falado com todo mundo aqui, e aí você consegue falar, eu vim fazer isso, você só tem que marcar né? Aí você vai horário você vai chegar lá e vai falar, oi, eu sou a fulana, eu estava em contato com você. Aí eles vão te dar uma documentação pra você pedir seu visto. Ok. Entendeu? Então é muito mais fácil, menos burocrático. Então. A única coisa é não perder a mão nessa questão da data, porque se você já tem que entrar, assim, claro que quem já tá na Alemanha
consegue já dar entrada em tudo aqui. Sim. Né? Se quiser começar agora, a pessoa já mora aqui, né? E tem que olhar também a data, né? No ano ecológico, no ano voluntário e social. Começa na sua maioria o ano de projeto sempre em setembro. Mais ou menos como a universidade, que é em como outubro. na universidade. Então, significa que se você quer candidatar, você tem que, então, uns 6, 8 meses para ver se organiza, como que você consegue sua passagem. Gente, em fevereiro, começa em janeirão já procurar. Mas sobre a data, eu tava falando na questão de quem vem do Brasil, tem que ficar esperto nesses 90 dias. Não perder o prazo, isso. Né? Agora, mas já vem com algum e-mail, algum documento assim, olha, eu fui aceita. E agora se tiver um contrato de trabalho, contrato do ano social é melhor. Isso. É isso daí que vai te dar, na verdade, o visto. Isso. Então é isso aí, minha gente. Olha que beleza. Pois é. Maravilha. Nossa, é muito, muito importante isso que você falou, porque tem muita gente que fica procurando alternativas que não seja vir para estudar língua, que tem que ter aquela conta com muito dinheiro dentro. Aquela conta bloqueada, né? E fora que quem que tem esse dinheiro, né? Vamos ser bem realistas, porque ninguém tem. Nessa época. Então é isso daí. Bom, minha lista já foi e eu quero saber de você se você quer falar mais alguma coisa, se você quer dar mais alguma dica. Bom, eu acho que a minha dica é sempre a mesma dica dos seus convidados, que eu acho necessário para ter uma boa convivência, um bom início da sua vivência na Alemanha ou em qualquer outro lugar, ter a predisposição de querer aprender a língua e conhecer o local e não deixar se chocar por coisas que são diferentes, mas também procurar coisas que há em comum entre tanto o Brasil e a Alemanha na relação, quanto também com as pessoas alemãs também. Eles não são nenhum bicho de 7 cabeças que a gente tem que ter medo ou sempre pensar assim, se resmungou, logo já, sabe... Tchau. Confirma aquele viés que a gente já tem do estereotipo. E sim, existem pessoas diferentes aqui. Vai haver experiências positivas, vai haver experiências às vezes como negativas, assim como no Brasil, mas eu acho que o que leva em conta é a soma de tudo que é positivo e a gente aprender das coisas, se proteger, mas é necessário também um pouco de resiliência para dar conta daquilo que é diferente, né? Porque a gente não vem daqui, a gente tem que se aprender um pouco a conviver, a se movimentar no país se abrir, pouco, né? Se abrir e seja curioso. Acho que a curiosidade é super necessária Fução. Seja fução. Isso. Porque é isso. Mais que isso, eu acho que se você vier com essas qualidades, eu acho que a Alemanha, de certa forma, está um pouco aberta para você, tirando, claro, os problemas que existem estruturais, que eles existem. Não existe, não é sobre romantizar, mas a sua parte de fazer e conviver e conhecer pessoas que vão também estar dispostas a querer te ajudar, vai existir também. E correr atrás e não se decepcionar pelas coisas que talvez não funcionem diretamente. Pois é, maravilhoso, né? E com esse não se choque com a comida, uma vez comida quente no dia. Sim. Que a gente encerra. Eu super me adaptei. Lá em casa é assim. Ou tem almoço, ou tem janta. Ou tem batata ou tem arroz. Não se come as mentiras. Não se coloca os dois juntos. Quando eu faço em casa, eu sempre... Eu misturo os dois. Sou perguntada assim, nossa, você vai fazer arroz com batata hoje? Vou. Tudo bem, que delícia. Porque afinal de contas, né, o importante é fazer a comida. A comida tá lá. Sim. E isso a gente sabe fazer bem. Então, arrasou, minha querida. Eu não sei nem como agradecer o seu tempo, sua energia nesse momento. Assim, pra contribuir com essa galera que tá super pensando em sair do Brasil e contribuir também com o Pod na Gringa. Deixem seus recadinhos para a Samara, deixem suas perguntinhas, com certeza ela volta e responde tudo. Se ela não responder, eu venho e respondo. Você puxa minha orelha. Puxo nada, você vem ver. E muito obrigada, viu? Amei te ver. Eu que agradeço. Arrasou. E desculpa qualquer coisa, não tem que desculpar nada. Se o português não correu assim bem. Correu sim, sem preconceitos linguísticos, não pode. A confusão mental linguística. Mas rolou de maneira fluidíssima, não se preocupe com isso. Aqui no Pod na Gringa a gente não tem discriminação com nada, muito menos com língua, com linguística, né? Não existe isso aqui, fora de cogitação, cada um fala do jeito que gosta, que consegue, com os seus neologismos e diferenças, sobre isso. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Gente, siga a gente
clica no inscrever. Eu tô precisando de ajuda de vocês. E é isso. Para mais informações, manda mensagem que a gente responde tudo. Então fiquem com as deusas e um beijão no coração. Tchau, Beijo, tchau. compartilha.